Os professores temporários do estado do Ceará são os que mais sofrem assédio moral, principalmente as professoras, e se forem mulheres negras, ainda muito mais. E esse é um tema que precisa ser discutido e que precisa ser levado a sério, porque o professor temporário ele já vive nessa precarização do trabalho, ele já vive em um regime jurídico diferente do efetivo e, portanto, mais exposto ao assédio moral. E não são raros os relatos de gestões que manipulam alunos para forjar uma má impressão do professor para justificar a sua demissão. Foi uma situação como essa, aliás, várias situações análogas a essa, inclusive, que eu vi ao longo dos meus 10 anos de professor do ensino médio, que me fez pensar a filosofia política alinhado com a educação. Então, assim, vocês sabem que eu sempre fui muito ligado à filosofia da religião, à metafísica, ao esoterismo, mas eu fui arrastado, né? E é interessante isso, como a vida, ela nos vai nos desvelando, né? E não adianta muitas vezes a gente ficar com aquele apriorismo, eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou estudar isso. Muitas vezes a vida ela encaminha para outro sentido. E eu acho que essa postura de escuta é muito importante. Quem me ensinou isso foi o filósofo alemão Schelling na sua fase tardia, mas enfim, isso é outro assunto. Então, o que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque esse é um assunto que nos joga na luta política, mesmo que não se queira entrar nessa luta política. Vocês conseguem entender? E aí, eu acabei retornando à docência depois de estar afastado por questões psiquiátricas, oriundos de um assédio moral terrível que eu sofri. Eu sou efetivo, tá? Eu não sou professor temporário, mas eu defendo bastante a causa dos professores temporários. Inclusive, eu vejo que muitos professores temporários, olha, muitos professores efetivos se esquecem que já foram temporários e muitas vezes não dão o devido apoio a essa causa, né? Que é tão importante. Então, quando eu voltei para a sala de aula, eu percebi o quanto a educação não é só um ato político, sabe? Pelo menos para mim ela não é só um ato político. Ela é um ato religioso, porque o estudante de escola pública, principalmente aqui no Ceará, ali tem a alma da nação, sabe? Ali tem a alma da história do Brasil, sabe? Então eu voltei para a docência, cara, com uma perspectiva religiosa, não tem como, é religiosa. Porque eu olho para um aluno agora e eu vejo ali a história do nosso povo. Você consegue entender? E o quanto, muitas vezes, a única referência diferente que aquele aluno tem é a gente que é professor. Então eu mudei completamente minhas práticas. Eu fiquei assim mais